Pessoal, vocês estão visualizando o meu slide aí? Sim, senhor. Sim. Caralho, tá bonitão, hein, Zé? Sim. Gente, a gente falou sobre inventário, falamos aí sobre os custos de armazenagem, né? Que a gente precisa prestar conta, os métodos para avaliação desses estoques, né? E aí agora, dentro desse tópico aí de layout do almoxarifado, vocês vão fazer um trabalho, né, sobre essa parte teórica dele. Dentro da distribuição dos produtos no armazém, há uma ferramenta muito utilizada que é chamada ferramenta da curva ABC. E essa ferramenta nada mais é do que um auxílio para o gestor logístico, né, que ele possa distribuir esses produtos dentro desse layout, dentro desse armazém, de acordo com a importância ou a movimentação dos produtos, né? E isso não é distribuído a olho, né? Vamos colocar dessa forma. Não. A gente tem, né, um modelo matemático para poder fazer a denominação da importância desses itens e, com isso, facilitar a alocação, a distribuição desses produtos dentro do armazém, tá? Que é a famosa curva ABC. Então, vamos entender um pouco do conceito dessa ferramenta, tá? E aí, na aula de hoje, a gente já vai praticar o uso dessa classificação ABC. Bom, então a curva ABC, ela também é chamada de curva 80-20. Ela, quando foi criada, inventada, né, o nome dela era curva 80-20. Com a modernização da logística, ela passou a ser chamada de curva ABC e hoje, na modernidade, chamada de classificação ABC, tá? Então, curva 80-20, depois passou a ser chamada de curva ABC e hoje, na modernidade, como classificação ABC, tá? Então, a curva 80-20, ela baseia-se num teorema que um sociólogo criou, né? Esse sociólogo chamava Vilfrido Pareto, e ele viveu entre 1848 e 1923, foi quando ele faleceu, tá? Esse sociólogo italiano, tá? Lá no século XIX, ele fez um estudo sobre renda e riqueza lá na região onde ele vivia. E ele observou que uma pequena parcela da população, né, uma pequena parcela do povo que, né, residia, que morava naquela região, então, essa pequena parcela, cerca de 20% dessas pessoas, essa pequena parcela é que detinha a maior parte da grana, do dinheiro daquela região. Então, eles tinham, né, eles detinham cerca de 80% da riqueza, do dinheiro daquela região. Então, olha só, 20% do povo, 20% da população, era dona de cerca de 80% do dinheiro daquela região, tá? Então, essa proporção aí, 80-20, é que originou o nome da curva 80-20. Então, olha só o desenho aí, né? O princípio 80-20 de Vilfrido Pareto, tá? Então, 80% dos resultados, né, do dinheiro que era alcançado, né, e 20% dos esforços. Então, uma pequena parcela de pessoas, né? Então, ou seja, o esforço menor, o esforço de menos pessoas, elas tinham mais resultado, tinham mais dinheiro, tá? Então, esse aí foi o desenvolvimento aí dessa curva 80-20. Então, a curva ABC, ela é um importante instrumento para o administrador, para o gestor, né? Ela permite identificar aqueles itens que justificam uma maior atenção e tratamento adequados quanto à sua administração, tá? Então,
Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens conforme a sua importância relativa. Então, eu faço todo um trabalho de desenvolvimento através dessa ferramenta, identifico aqueles itens que requer mais atenção dentro do armazém, tá? E vou ordenar a minha armazenagem, a minha classificação desses itens pela sua importância. E claro, né? Por que o interesse nessa ordenação? Para facilitar até mesmo o trânsito dos nossos colaboradores dentro do armazém, trânsito de equipamentos industriais, visualização desses itens mais importantes, tá? É através dessa curva ABC. Essa ferramenta ela vai nos direcionar a ter esse melhor trâmite aí. Bom, então, após os itens terem sido ordenados pela sua importância relativa, as classes da curva ABC, elas podem ser definidas da seguinte maneira, né? Obviamente, separar por classe A, classe B e classe C, tá? Então, tá aí o gráfico. Esse gráfico aí, né, por ser um gráfico criado pelo matemático, lá pelo sociólogo Vilfredo Pareto, ele é chamado de gráfico de Pareto, tá? Então, em muitas empresas, vocês vão ouvir esse termo também. Ah, faz um gráfico de Pareto dessa situação aí, tá? Por quê? Porque é um gráfico que foi originário, né, criado aí pelo Vilfredo Pareto. Então, esse é o gráfico dele. Observem que eu tenho uma fatia pequena para a classe A, uma fatia intermediária para a classe B e uma fatia de maior porte, né, para a classe C. Tá? Essa aí seria a carinha do gráfico e da classificação ABC. Então, deverão ser dedicados cuidados especiais aos problemas surgidos na fase de verificação e levantamento dos dados a serem utilizados na confecção da curva ABC. Tá? Então, há alguns cuidados a serem tomados. Então, de modo geral, devem ser providenciados. Primeiro, pessoal bem preparado para fazer os levantamentos. Tá? Eu não posso determinar uma pessoa qualquer para poder fazer esse trabalho de classificação ABC. Tal qual a gente viu lá no inventário, que eu tenho as equipes treinadas e capacitadas para poder fazer o inventário, né? Aqui na classificação ABC, eu também preciso de pessoal preparado para esse tipo de atividade. Segundo, formulário para coleta de dados. Então, normalmente, a base para a classificação ABC, eu faço uma coleta de dados com algumas informações de relevância para esse trabalho da curva ABC. Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas informações. Tá? Terceiro, normas e rotinas para o levantamento. Eu tenho uma política da empresa, né, de acordo lá com a minha área de armazenagem, eu tenho normas a serem seguidas, cada empresa tem sua norma, né? Fazer, por exemplo, a classificação ABC atualizada toda semana, pode ser a norma da empresa. Fazer a classificação ABC atualizada todo semestre, pode ser, tá? Eu, pela minha experiência, né, já falei para vocês, trabalhei na Fiat por 24 anos, lá na nossa armazenagem, a gente fazia a atualização da classificação ABC sempre mensal, tá? Então, lá na Fiat, né, onde eu trabalhei, lá essa classificação no armazém era feita sempre mensal, a atualização, tá? Não é uma regra. Isso depende de cada empresa. Empresa de pequeno porte, com poucos produtos, tem uma condição melhor, né, para poder fazer isso, pode fazer com um tempo de intervalo maior, porque são poucos produtos. Empresa grande, como é o caso da Fiat, multinacional, tá? Com, né, milhares de produtos no armazém, aí tem que fazer com um período menor, tá? Porque o cuidado tem que ser mais apurado e também, obviamente, a equipe que trabalha é muito maior, tá? A equipe no armazém. Então, são normas aí de cada empresa. Seguindo,
A definição das classes A, B e C obedece a critérios de bom senso e conveniência dos controles a serem estabelecidos no próprio armazém, tá? Então, normalmente, em geral, a gente tem o máximo de 20% para os itens da classe A, 30% na classe B e 50% na classe C, tá? Então, isso é a regra geral da classificação ABC. Claro que a gente pode ter algum momento ali que itens B e C vão estar com um pouco mais ou um pouco menos, nós vamos ver na prática o porquê disso, tá? Talvez ali pode dar um valor quebrado, não deu os 30% redondo, né? Pode dar um valor quebradinho, a gente vai ver isso aqui também, tá? Então, normalmente, quantidade de itens, tá? Lembre-se aqui, 20, 30, 50, eu estou falando de quantidade de itens. Então, teoricamente, dos 100 itens que eu tenho no meu armazém, 20 itens A, 30 itens B, 50 itens C, tá? Ilustrando aqui para vocês entenderem que eu estou tratando de quantidade de itens no armazém, tá? Essas porcentagens podem variar de caso para caso, de acordo com as diferentes necessidades de tratamento administrativo a serem aplicados. Então, está aí o gráfico de Pareto novamente, de acordo com a política da empresa, ou o interesse em investimento ou desinvestimento, pode acontecer aí uma variação nesses percentuais, tá? Mas isso só em casos extremos, tá? Na teoria, a gente aqui, na nossa área acadêmica, nós vamos aprender sempre o que é a teoria mesmo, 20, 30, 50. Então, vamos aos procedimentos para a confecção dessa classificação ABC. Primeiro, coleta de dados. Na coleta de dados, nós temos a identificação do item, a quantidade consumida ou projetada para um determinado período e o valor unitário. Então, eu pego lá um item no meu armazém, né? Identifico o item. O que é identificar? O nome do item mesmo, tá? Correia da rebimboca da parafuseta. É o item do armazém, tá? Quantidade consumida ou projetada. Então, quantos itens foram consumidos no meu armazém dessa correia, tá? Quantos itens foram vendidos? Então, eu pego esse consumo de acordo com o tempo. Então, se eu trabalho com um tempo ali semestral, né? Então, eu pego quantos itens foram consumidos em 6 meses. Digamos, 150 peças. Então, coloco lá no meu relatório 150 peças. E o valor unitário. Qual é o custo desse item unitariamente? Esse item custa R$50. Então, na minha coleta de dados, repetindo, vou ter lá identificação do item, correia da rebimboca da parafuseta. Consumo, 150 peças no semestre. Valor unitário, R$50. Ponto. Então, ou seja, os dados iniciais que eu preciso. Seguindo, para cada item, determinar o investimento anual, né, ou semestral, de acordo com a política da empresa. E qual que é esse investimento? É o custo unitário vezes o consumo anual ou semestral que ele acarreta. Tá? Então, nesse exemplo aqui da correia que eu estou dizendo, que eu estou citando que é semestral, então você substitui o investimento anual para o investimento semestral. Tá? Preço unitário vezes consumo semestral. Então, eu falei que o preço unitário dessa correia, né, fictícia é R$50 e o consumo dela no semestre foi 150 peças. Então, o custo de investimento seria os R$50 vezes 150 peças. 50 vezes 150 dá R$7.500. Nesse exemplo aqui fictício, tá? E aí, eu faço isso para cada um dos itens. Então, se eu tenho 15 itens do armazém, eu faço esse levantamento para cada um dos 15 itens. Se eu tenho 250 itens, levantamento, análise dos 250 itens. Se eu tenho 1.000 itens,
mil itens, tá? Se eu tenho 35 mil itens, como era o caso do meu trabalho lá na Fiat, né? Faço para cada um dos 35 mil itens, tá? Então, assim que funciona, tá? Professor, mas você tá doido? Como é que eu vou fazer isso para 35 mil itens? Gente, né? A gente tem sistemas para fazer isso, né? A gente aqui na nossa aula, nós vamos aprender a teoria disso aqui tudo. Mas na prática, vocês vão ser gestores aí de grandes empresas, grandes armazéns, sem distribuição, o que quer que seja, né? Vocês vão ter sistemas ali robustos para poder trabalhar e fazer isso para vocês em poucos minutos, né? Mas é importante que vocês, como futuros gestores logísticos, vocês sabem, né, de onde vêm os números, tá? Quando há um cálculo, vocês têm como identificar ali, né, qual é a origem daqueles resultados, tá? Seguindo, depois desse levantamento, ordenar os itens do maior para o menor investimento. Veja bem, o investimento falei no item anterior, tá? O preço unitário vezes o consumo no período. Esse resultado é o valor do investimento. Ordenar os itens. Então, vou pegar todo o meu elenco de itens e vou ordenar por ordem desse valor de investimento, do maior para o menor, tá? Então, esse é o próximo passo. Seguindo, calcular a porcentagem de cada item, que cada item representa no investimento total. E, em seguida, as porcentagens acumuladas. Aí, a gente chegou no principal objetivo dessa ferramenta. Trabalhar com percentuais. Lembra-se que eu falei lá, né, no início da conversa, que aquele italiano, quando ele estava estudando as pessoas e dinheiro, ele transformou isso em percentual. 20% das pessoas, 80% do dinheiro. Então, ele criou essa ferramenta baseada em percentuais. Então, aqui na tela, quando eu estou falando em dinheiro, em quantidade, né, de peças do armazém, até então eu não estou referindo a percentual nenhum. Então, como que eu vou aplicar a teoria do Pareto, a teoria da curva ABC, sendo que eu não tenho percentuais? Então, essa passagem aqui, calcular o percentual de cada um dos itens, tal, nesse momento eu estou transformando o meu estudo para a forma percentual, e aí sim, e aí agora eu já passo a ter uma forma montada de percentuais que eu identifico a curva 80-20. E aí vem o próximo tópico, né? Fazer a divisão em classes A, B e C, com base nesses percentuais. Bom, então, essa é a teoria que a gente vai seguir, tá? Começamos com número, valores, transformamos para percentuais, e de posse desses percentuais é que eu vou conseguir transformar e classificar em ABC os meus produtos, tá? Bom, eu sei que tudo está muito teórico, tá? Mas a gente vai chegar na parte prática que vai clarear um pouco mais para vocês, tá? Olha só, gente. Tabela de valores. Então, eu tenho aqui um exemplo com números. Observe aí nessa planilhinha, eu tenho na primeira coluna material. Né? Peguei no meu armazém, eu tenho esses materiais aí, tudo fictício, né? Estou chamando de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Os materiais fictícios. É o que tem no meu armazém. Meu armazém é pequenininho, só tem esses itens aí, tá? Quero classificar esses materiais pela ordem de importância. A classificação ABC. Então, primeiro passo, levantamento dos itens, né? Coloquei o material, não tem nome aí porque é fictício, né? O custo unitário. Então, o primeiro material, R$1, o segundo, R$12, o terceiro, R$3, depois R$6, tá?
e assim sucessivamente. Tá bem? Depois, a próxima coluna, consumo anual. Então, eu vou fazer um trabalho aí por um período de ano, né? Peguei o consumo de cada item desse no ano. Então, para o primeiro item, 10.000 peças. Para o segundo item, 10.200 peças. Para o terceiro item, 90.000 peças. E assim sucessivamente. Tá? Então, essas três primeiras colunas são as três colunas iniciais. Tá? Onde eu fiz o levantamento dos dados iniciais. De posse desses dados, eu faço para o próximo passo, que é o valor acumulado de investimento, que é a quarta coluna. Esse valor, vimos lá na teoria, que é simplesmente multiplicar o consumo anual vezes o custo unitário. Então, observe na primeira linha, o primeiro produto, ele custa R$1 vezes 10.000 peças no ano. Vai dar R$10.000. Na segunda linha, o custo é R$12 vezes 10.200 peças no ano. R$12 vezes 10.200 vai dar R$122.400. Na terceira linha, R$3 vezes 90.000, R$270.000. E assim sucessivamente, tá? Cada item desse, eu faço essa multiplicação de valor vezes consumo. Feito todas essas multiplicações, ao final eu calculo o valor total do investimento, o valor total acumulado, que seria a soma de todos esses valores acumulados aí. 10.000 mais 122.400 mais 270.000 mais 27.000, soma tudo e aí chega no valor total que está embaixo em negrito aí, R$579.050, tá? Então, esse passo aí. Seguindo, grau. Grau de importância. Então, lembre-se que lá na minha teoria, depois de eu ter separado os valores acumulados, né? Agora eu vou colocar o grau de importância. Lá na teoria diz que eu tenho que elencar, né, do maior para o menor. Então, nessa coluna valor acumulado aí, eu tenho que refazer, né, a ordenação por ordem desse valor acumulado do maior para o menor. Então, ficaria dessa forma. Tá? Eu separei aqui 270.000 é o primeiro valor maior, 122.400 é o segundo valor maior, 70.070 é o terceiro valor maior, tá? Então, separei aí do maior para o menor. E vou ordenar aqui pela ordem do grau de importância. Então, nessa outra planilha, observem que a coluna grau de importância eu passei para outra ponta da tabela, né? E coloquei a importância do primeiro até o 10º, tá? Que são os valores acumulados. Do 270.000, passando pelos 122.000, 70.000, 27.000, 25.000, até o último valor, que é R$780. Tá? Eu reordenei essa planilha por ordem desse valor acumulado. Tá? Observem que lá na coluna material, obviamente, né, a ordenação dos meus materiais mudou de ordem que a gente recebeu, né? Está já ali embaralhado e ordenado pela essa ordem aí do valor acumulado. Feito o valor acumulado, né, esse momento agora a gente começa a transformar para a forma de percentual. Tá? Como que eu transformo percentual? Cada valor desse acumulado, eu tenho que reescrevê-lo de forma percentual. Então, o R$270.000, que é o primeiro valor aí na tabela, tá? Ele representa qual percentual mediante o valor total acumulado que está lá embaixo, 579.000.
tá? 579 mil é 100% do investimento. O 270 mil, ele representa qual percentual sobre esse total de investimento, né? Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Para quem não lembra, basta eu pegar o 270 mil, né? Dividir por 579 mil e a resposta eu multiplico por 100. Faço aí com esses valores para transformar em percentual, tá? Esse percentual é um percentual acumulado. Como vocês viram aí, apareceu na coluna percentual aí, tá? O primeiro valor, 270 mil, representa 46,6% desse percentual. O segundo valor, né, a gente tem que calcular o percentual de forma acumulada, ou seja, somar o segundo valor com o primeiro valor, tá? 122.400 mais 270 mil. Essa soma eu vou dividir pelo total da armazenagem, do total do investimento, que é 579 mil, e calcular o percentual. Então, repetindo, tá? Esse percentual ele é calculado de forma acumuladamente. O que quer dizer acumuladamente? Significa que todo valor que eu estiver calculando percentual, eu tenho que somá-lo com o ou os valores anteriores. Então, se eu estou na segunda linha aí, que é 122.400, se eu quero acumuladamente, eu tenho que somar com o 270 mil, para depois dividir pelo 579 mil, né, e multiplicar por 100. Depois, na terceira linha, a mesma coisa, terceira linha é 70 mil aí, 70.070. Eu somo com os anteriores, somo com 122 e com 270. O total geral, eu divido, o total dessa soma, eu divido pelo 579 mil, para depois dividir por 100. Faço isso com um por um desses itens, sempre pegando o valor, somando com todos os valores anteriores. O resultado eu divido pela soma total, aí, que é 579 mil, e aí multiplico por 100 e chego no percentual, tá? Então, cada um desses aí, observem que até eu chegar à última linha aí, a 10ª linha, que é apenas 780 reais, eu vou somar com todos os valores anteriores, né? Essa soma vai me dar o próprio 579.050, né? Que eu vou dividir por 579, vai dar 1, multiplicado por 100, vai dar 100, tá? Então, esse é a soma acumulada que eu transformo em percentual acumulado. Gente, essa parte aqui, falei muito rápido, conseguiram pegar? Professor, você sempre usa uma casa só depois da vírgula? Para mim tá tranquilo. Não, quanto à casa depois da vírgula, né? Aqui tá uma, mas a gente podemos trabalhar aí com duas, com uma ou duas. Isso aí não vai fazer diferença para o aprendizado que a gente classificar os produtos, não, tá? Beleza. Aí aquela regrinha passou de 5, a gente joga um para cima? Sim, isso mesmo. Beleza. Isso mesmo, tá? Beleza, tranquilo. Tá? Mas fica tranquilo que não é esses décimos aí que vai interferir na matéria, não, tá? Fica tranquilo. Uhum. Tá? O nosso objetivo aqui não é focar nos décimos, não, tá bem? Tranquilo. Alguma pergunta mais alguém aí, gente? Tranquilo até esse momento aqui? Não, professor, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo até agora, professor. Muito bem. Tá? Porque aqui a gente vai mergulhar em muitos números, então é importante que eu faça isso bem devagar para vocês irem pegando pouco a pouco, tá? Então tá bom, calculei o percentual acumulado. Agora eu calculo a minha curva ABC, a minha classificação, tá? Gente, lembrem-se lá na teoria, lá no início, que eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui, pra vocês lembrarem, no slide, deixa eu voltar lá no início. Essa parte aqui. São colocados 20% dos itens na classe A, 30% na classe B e 50% na classe C, tá? Aqui a gente está falando de quantidade, ok?
Então, o primeiro passo é eu identificar essas quantidades. Então, deixa eu voltar lá para a tabelinha de novo. Essa aqui. Então, eu tenho aí um total de quantos itens, gente? 10. 10 itens. Eu preciso usar a teoria de Pareto, né? E classificar esses itens aí. Primeiro separar a quantidade, 20% da quantidade para A, 30% para B e 50% para C. Tá? Então, a classificação da curva BC, aí essa coluna curva, está em branco aí por enquanto, ela sempre acontece de cima para baixo, dos primeiros itens até os últimos. Então, os primeiros serão A, os intermediários B e os últimos C. Eu já sei que a quantidade para A são 20% dos itens. Se eu tenho 10 itens, 20% de 10, quantos seriam, gente? Os dois primeiros aí, professor. 2. 2. Repetindo, tá? Para quem não prestou atenção. Eu preciso primeiro verificar as quantidades. Eu mostrei para vocês aqui que eu tenho que ter 20% da quantidade dos itens em A, 30% em B e 50% em C. Se eu tenho um total de 10 itens nessa planilha minha aí, 20% desses itens serão CA. Quanto que é 20% de 10? 2. Todo mundo enxergou isso, gente? Que são 2 itens? Sim. Quem tiver com dúvida e deu um branco, faz a calculadora aí. 20% de 10 são 2 itens. Ok? Então, para a teoria da classificação ABC, primeiro passo, quantidade. Eu tenho que ter a quantidade de 20% dos itens em A. Ok? Tá? Lembre-se a teoria. Quantidade e dinheiro. Ok? Bom, quantidade... Professor, Sim. Brenda. só uma pergunta. Esses materiais aí já estão listados pelo grau de importância? Já estão pelo grau de importância de importância de valor. Então, quando eu reordenei por ordem dos maiores valores para o menor, que é na coluna valor acumulado, tá vendo ali, Brenda? Na coluna valor acumulado, do maior para o menor? Consigo ver. Professor, Nessa coluna de valor acumulado, eu estou colocando, né, a importância de valores, maior para o menor, tá? Só que, importância de valores. Curva ABC não trabalha com valores, trabalha com percentual. Aí eu tenho que começar a converter em percentual para eu poder fazer a classificação. É um processo, tá? É um processo. Ainda estou no meio do caminho. Não é meio não, estou quase chegando no final. Tá bem? Entendi. Eu confundi por causa das letras que estão ordenando, por exemplo. Eu achei que o mais importante seria o A, por aí vai. Mais importante na questão de, tipo assim, prioridade de, por exemplo, produção. Porque se ele não tiver, a produção para. Eu achei que seria sim a prioridade, não por valor. Não, Brenda, mas é isso mesmo. É por importância A, mais importante B, C, dessa forma. O que eu estou querendo te mostrar é que, primeiro de tudo, quando a nossa equipe ela faz o levantamento dos itens, o único dado que ele tem é o nome do produto, a quantidade e o valor. Ele só tem isso. Aí eu tenho que pegar esses dados, fazer essa modelagem matemática para eu usar a ferramenta da ABC. professor, Oi, Matheus. deixa eu só ver se eu entendi certinho. Então, a dúvida da Brenda aí, tipo, me atiçou uma outra dúvida. Então, a primeira coisa que você acabou de falar, que a equipe vai ter é produto, quantidade e valor, né? Então, a gente multiplica pelo consumo e a gente vai classificando. Então, tipo assim, no final, que a gente vai colocar se ela é A, se ela é B ou se ela é C, de acordo com o seu valor? Não, gente. Repito, eu falei aqui 3 vezes, não prestar atenção. A gente começa trabalhando com valor. Só que valores, eu não aplico a curva ABC.
Aí eu preciso pegar valores e converter esses valores para a forma percentual. Eu só consigo aplicar essa ferramenta em cima de percentuais, não em valores. Então, se eu não consigo chegar para o meu almoxarife, falar assim, almoxarife, coloca para mim aí, né, o percentual desses itens aí. Ele não sabe fazer isso não, gente. Ele só consegue ver valores. Ele só consegue ver lá, o doutor, fazer o doutor gestor logístico, eu só tenho o sistema aqui, o valor que custa o item, não tem percentual, não. Quem tem que saber percentual é vocês. Então, você pega do seu colaborador as informações com valores, transporta para uma planilha, reordena e converte para percentual. Com percentuais é que você vai fazer a gestão da classificação ABC. Tá? Então, como é que eu converto em percentuais? Primeiro, eu pego esses valores, reordeno de forma acumuladamente, né, do valor total maior para o valor total menor. Vocês estão vendo aí, tá? Do 270 mil para 780. Esses valores eu converto em forma percentual. A coluna percentual que vocês estão vendo aí é onde eu vou fazer a leitura do ABC, tá? Vou fazer daqui a pouco. Por enquanto, eu estou falando em quantidade, tá? Ainda estou na explicação. Eu parei aqui para perguntar para vocês referente à quantidade. Se vocês entenderam que 20, 30, 50, né? Eu pego a quantidade total de itens, aí eu perguntei para vocês, gente, qual a quantidade total de itens que eu tenho aí? Vocês responderam 10, ok? Aí, a minha teoria diz que, na minha quantidade, olha só, gente, na classificação ABC, eu aplico duas coisas, quantidade e percentual de dinheiro. Eu ainda estou na primeira, quantidade. Quantidade é 20, 30, 50. Se eu estou com 10 itens, 20% é 2, 30% 3 e 50% 5. Ok? Quantidade. Tá? Aí, falei para vocês também que nessa coluna aí, curva, que está em branco, eu aplico a classificação ABC de cima para baixo. Nessa sequência, obviamente, A, B e C. Já separei as quantidades dos itens. Eu sei que, para os itens A, eu tenho que ter 20% da quantidade total que eu estou analisando. A quantidade total que eu estou analisando é 10 itens. 20% de 10 são 2. Então, eu tenho que ter 2 itens na classificação A. Agora, o outro passo, né, da classificação ABC, percentual da riqueza, que eu falei lá no início. Tá? O que é a riqueza? No caso aqui, traduzindo para o nosso armazém aqui, os produtos, né? A riqueza é o volume do dinheiro. É o valor acumulado. Então, 80% da riqueza é qual é o limite dos meus itens A? 80% da riqueza. Aí eu vou na minha coluna percentual. Olha lá, gente. Percentual. 46,6, 67,8, 79,9, 84,5. Esses são os percentuais da riqueza, tá? Eu disse que 80% da riqueza seria os itens A. Aí, no caso, gente, ali na nossa tabelinha, onde está, em que linha estaria o 80% ali, gente? Seria na 9 e 10? 9 e 10? 80%, olha lá na coluna percentual. Coluna percentual. Na quarta linha. Na 9 e na 10. Na terça e na quarta, não. Eu acho que é na 3 ou 4. Na quarta. Gente, nona linha não, que nona está lá no 99%. Ah, não é? sim. Tá? Pensei que era o percentual somatório maior. Não, somatório não, é o que tá ali registrado. Aí, olha só, gente, na terceira linha, eu tenho 79,9%. 79,9% está dentro dos 80%? Tá dentro. Está. Na quarta linha, eu tenho 84,5%. Está dentro dos 80%? Já passou, no Já caso. Já passou. Então, quarta linha não pode. Concorda comigo? Já passou dos 80%? Sim, no caso é até 80, né?
Até O mais 80. próximo de 80. Exatamente, até 80. Só que tem outro detalhe que vocês passaram despercebido. Falei aqui, ainda fiz sinal para vocês assim, né? Eu tenho 2 critérios: quantidade e percentual, tá? Critério quantidade. O que a gente falou que agora há pouco a quantidade são quantas? 10. São 2. Para os itens A são quantos? 2. 2. 2. 2. E olha lá onde está o 79,9. Está em terceiro. Está em terceiro. Então, ele está extrapolando o critério quantidade. Então, resumindo, para eu classificar o item em A, eu tenho que atender simultaneamente esses 2 critérios: quantidade e percentual. Primeiro, quantidade, no caso do exemplo aqui, 2. Percentual, no máximo 80. Então, nesse caso aí, a minha terceira linha, ela até está dentro dos 80, mas ela não está dentro da quantidade 2. Ela extrapolou. Então, eu não posso colocar a terceira linha como item A. Tá? Então, deixa eu preencher aqui. Olha aí, já preenchi para vocês, gente. Então, os primeiros 2 itens são A. Por quê? Porque somente esses 2 itens atendem simultaneamente aos 2 critérios: quantidade e percentual. Quantidade 2, percentual até 80%. Tá? O terceiro item, ele atende o critério percentual, né? Porque ele está dentro dos 80, mas ele não atende mais o critério de quantidade, porque extrapolou os 2 itens. Ok? Então, nesse exemplo aí, os 2 primeiros itens serão os itens A. Depois, itens B, critério quantidade, 3. Itens B não tem critério percentual, só quantidade. Então, 3 está lá, em azulzinho, né? 3 itens B. Depois, os itens C, 50%. Então, critério quantidade, 5 itens. Item C também não tem percentual, só quantidade. Está lá registrado, os últimos 5 itens serão C. Então, repetindo, para eu classificar um elenco de produtos do meu armazém, tá? Eu faço esse trabalho da aplicação da curva ABC. Primeiro, eu faço o levantamento das informações com a minha equipe do almoxerifado, do armazém, levantamento do produto, do preço, da quantidade, né? É o que eles conseguem fazer. Passam para nós, gestores, né? Eu vou fazer a modificação da quantidade do consumo vezes o preço unitário, vou ter o valor total naquele período. Esse valor total que me interessa, porque eu vou reordenar essa planilha que o meu colaborador me entregou, né? Vou reordenar pela ordem do valor acumulado, né? Do maior para o menor. E aí eu começo a analisar de forma percentual. Eu transformo esses valores acumulados em forma percentual. Então, repetindo, eu só consigo fazer a classificação ABC em cima da coluna percentual. Mas eu preciso dos valores porque é eles que vou receber dos meus colaboradores, tá? Vou receber valores e quantidades. E aí eu tenho que fazer todo esse trabalho para converter percentual e aí aplicar a curva ABC, tá? Então, nesse caso aqui, eu apliquei, ficou com esses produtos, tá? Então, vamos analisar aqui. Eu não entendi muito bem, não, professor. Porque quando a gente já viu curva ABC antes. Ah, já viram? Ah, que ótimo. A gente já viu. Eu só não lembro onde, acho que foi cursos logísticos. Uhum. Mas daí, no caso o A, ele ficava no 80%. 80%, desde que não ultrapasse a quantidade de itens, que nesse exemplo aqui são 2. Que olha só, Brenda, o 80% aqui, ó, tá lá no item 3. Só que 3 itens você está descumprindo a regra dos 20% de quantidade, que é a regra da curva 80-20. O próprio nome já diz, 80-20. A regra do Wilfried-Pareto. No caso, quando a gente viu numa última matéria, tinha essa relação de 80-20 também. Só que aí 80 seria para... Como que eu posso explicar? Só ficavam 2 produtos no final
Só isso. Só ficavam 2 produtos no final. O resto era tudo A, e aí um produto para B e o último produto para C, entendeu? O que eu quis dizer? Eu me explico. Bom, aí tem que verificar, né, que tipo de análise você estava fazendo lá, Assim, não, né? Pelo que você está explicando, não tem muito a ver com o que eu estou explicando aqui, não. O que eu Brenda, queria dizer... o professor tinha explicado. É tipo, 20% representa, tipo, mais que os 80%, tipo, junto, sabe? Não, pois é. Olha só, gente. 20% aqui da quantidade, né? São 2 itens. Se você pegar o valor total desses 2, eles representam muito mais do que os 80% mesmo. Os 20%. Soma lá. 270 mil mais 122 mil vai dar 392 mil. Só esses 2 itens os mais aqui. importantes, né? Tá? Então, talvez essa análise vocês estão confundindo. Né? Realmente, em valores, né? Em valores, ele representa muito mais mesmo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui é como identificar quais são os itens. Para que, na hora de vocês fazerem o layout do armazém de vocês e precisar separar por esses itens, quais são os itens? Eu não estou falando custos aqui, não. Às vezes vocês, lá na matéria de custos, vocês aprenderam algo voltado para custos. Aqui, o meu foco é armazenagem, identificar os itens para vocês distribuírem dentro do armazém, os itens. Não, acho que lá era a mesma coisa, porque o que o professor fazia era só colocar, tipo, os que tinham mais valor agregado, por exemplo, os que acarretavam mais valor em primeiro lugar. Só que o único questionamento que eu estou querendo dizer é porque naquela matéria, a curva do A, ela ficava mais acentuada, ou seja, ela pegava mais itens. Aí eu queria saber se esse A é variável ou vai ser sempre fixo? Vai ser sempre, tipo, cerca de 2 itens, cerca de 3 itens? Não, Brenda, o A ele é 20% do total da sua amostragem. A minha amostragem aqui são 10 itens. 20% são 2. Se você pega uma amostragem de 100 itens, 20% são 20 itens. Né? Aí o seu A vai ser 20 itens. Então, é sempre 20%. O que vai fazer aumentar é a sua amostragem. Tá? Se você tem uma amostragem de 1.000 itens, 20% são 200 itens. Tá entendendo, Brenda? Aí vai da sua amostragem. Mas tem que ser 20%. Tá? Isso, Brenda, não sou eu que estou falando. Isso é a teoria. Você pode pegar qualquer livro. Eu sei. Qualquer livro de curva Eu estudei teorema de Toretto, né? Sim, eu estudei o teorema de Toretto para escrever uma matéria, porque eu guardo as aulas que eu tenho num livrinho para poder rever depois. Mas aí eu estudei isso, só que, tipo assim, do jeito que o outro professor fez, ficou diferente. Tipo, ele colocava, por exemplo, 6 itens no A, e aí sobravam 4, aí 2, entendeu? Não, pois é, mas você fala numa amostragem de 10 itens só? Isso. Não. Então, é um outro assunto que vocês trataram lá. Não é isso aqui que eu estou explicando, não. Com certeza não. O padrão, então, é 20, 30 e 50, né, Com professor? certeza. Tá? Isso, até peço, vocês pegam o caderno, procuram lá, né? Fiquei até curioso de saber do que se trata, porque não existe isso. Aqui na classificação ABC, você quebrar uma regra dessa, você ter 20% da quantidade, você colocar 6. Gente, 20% de 10 é 2. Não tem como colocar 6. Tá certo. Com certeza. Não tem jeito. Mas eu vou pegar isso e depois te mando. Eu tenho essas matérias. Veja bem, eu tenho aqui essa amostragem de 10 itens. Eu preciso colocar 20% de A, 30% de B e 50% de C. Se você coloca 6A, os outros você não consegue encaixar, não. Você vai quebrar a regra. Não consegue encaixar. Né? E aí, você não está fazendo a classificação ABC corretamente. Entendeu? Por isso estou te falando. Mas talvez também tenha a possibilidade de eu ter aprendido errado. Aí, tudo bem. Tudo bem. Então, vamos combinar o seguinte, gente. Né? O que acontece? Nessa disciplina aqui,
esse primeiro quadro, vocês estão vendo que é um quadro bem bobinho, né? Só 10 itens, número par. A gente vai se deparar daqui a pouco com um quadro maior, número ímpar de itens, que você não consegue ter o número certo dele para poder dividir. Vocês vão ter que aprender como é que faz para dividir. Né? Imagina eu estou aqui com 13 itens. Quanto que é 20% de 13? E aí? Oi, eu não consegui escutar? Travou aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma quantidade ímpar de produtos, eu tenho aqui, por exemplo, 13 itens. E você precisa calcular 20% desses 13 itens. E aí, quanto que dá? Acho que arredonda, não? Uns Arredonda para baixo. 23 e pouco. Não? Ó, 13 vezes 20%, tá dando 2,6. E aí, como é que você vai pôr 2,6 produtos? Não existe, Não, né? acho que arredonda para... No caso, quando a gente fazia com leque, a gente arredondava sempre para baixo. Sempre para baixo, não. Tem uma regra para arredondar. Tudo tem Não, regra. sim. Dependia do regra produto. Não, tem A a regra regra. pra... Para arredondar. Nós vamos aprender isso, né, na aula que vem, se for o caso, tá? Não é a aula de hoje, não. Dependia do produto. Por exemplo, Também se fosse líquido ou se fosse produto, tem como dividir um produto, 2,6 de um produto. Agora, se for líquido, dá para fazer 2 litros e 600, um exemplo, entendeu? Se for líquido, tudo bem, mas nem sempre está com produto líquido, né? Você está lá com seu estoque de, sei lá, estoque Falei errado. estoque de baldes, né? Uhum. Não tem 2,6 baldes. Ele fazia pelo exemplo, ele colocava o produto, o nome do produto no caso. Mas isso a gente viu no primeiro semestre, já tem Isso. um ano e meio já. Então, né, aqui vocês vão aprender que na classificação ABC você não arredonda da sua cabeça, não. Ah, não, 2,6 é próximo de 3, vou arredondar para 3. Tudo aqui tem uma teoria por trás que você vai seguir. Tá? Aqui não é algo que você faz, não, é mais bonito colocar 6 ali, 3, não. Não tem nada de bonito ou arredondamento da sua cabeça. Eu acho que arredonda para... Não, não é acho, não, gente. Aqui eu vou ensinar para vocês a teoria e o que a teoria te faz executar, tá? Por quê? Porque lá, quando vocês forem gestores logísticos e tem sistema, é o que o sistema vai fazer, seguindo uma teoria. Não é da cabeça do sistema, tá? Então, assim, vamos seguir com a matéria, vocês vão deparar nas próximas aulas com situações de número ímpar, situação que vocês vão ter que arredondar e que vocês vão ter que tomar uma decisão, como gestores, baseado no teorema de Valfrido-Pareto, né? Não é decisão de achismo, ok? Então, assim, aí eu peço, né, vocês peguem caderno de vocês, verificam, porque eu fiquei curioso para saber, né, o que vocês trataram que foge da teoria, tá? Porque eu, né, daqui da minha parte, eu tô embasado em inúmeros livros, né? Posso trazer um tanto para vocês aqui para mostrar o que eu estou trazendo para vocês, ok? Gente, voltando... Não, lá como ele fazia, era tipo assim, a porcentagem do acumulado dava 80. Aí ele pegava tudo que dava 80, classificava como A. E o resto ele classificava como B, entendeu? Aí não sobra item C, não, hein? E o item C? Praticamente só A, Não, B. aí dividia B e C. Dividia B e C. Tipo assim, se sobrava 20%, ele colocava 10 para B, 10 para C. Lá na teoria, eu tenho que ter 30% para B e 50% para C. Aí eu já não sei. Tá bom. Gente, mas assim... Era assim que eu vi. O que acontece? Vocês vão perceber que vai ter muitas situações que vão induzir vocês ao erro mesmo, tá? Pode ser que você esteja lembrando de algum momento que deparou com essa indução ao erro, tá? Eu vou dar aqui para vocês exercícios que propositalmente vai induzir ao erro, justamente para vocês caírem, né, na pegadinha e eu ensinar para vocês a forma correta, tá? Vocês vão ter essas situações aqui, tá? Vão mandando com a matéria e aí vocês vão né, tentando relembrar isso e eu vou mostrando para vocês através da teoria o que é o correto, tá? E se for o caso, a gente pega até livros aqui, trago para vocês, mostro, coloco exposto aqui
na tela para vocês, para poder não ficar com dúvida, tá bom? Gente, aqui, ó, só para a gente parar para o intervalo. Aí, separando aqui o acumulado, observem que dos itens A, os dois A aqui acumuladamente, eles formam 67,8% do dinheiro total de investimento aí, né? Foi gasto, tá? Olha na coluna percentual, ó, 67,8%. Ok? Os itens B, 21,1%. Por que 21,1%? O último item B, ele está lá no 88,9%, né? Menos o 67,8%, que é do A. Tá? 88,9 menos 67,8, 21,1. E por último, C, que ele está lá no 100%, né? É o 100% menos o 67,8 menos o 21,1, que dá 11,1. Tá? Então, os itens C, observem, gente, que em quantidade, o item C, ele é o que tem mais quantidades, comparados com B e com A. Mas em valor, é o que tem menos valor. Lá no item A, o item A é o que tem menos quantidade, só 2. Mas é o que tem mais valor, 67% da grana está com ele. Que é a teoria do Pareto, né? Lembra que lá na Itália ele estudou isso, né? Ele começou a perceber que pouca gente tinha muito mais dinheiro? É isso aí. Olha nos itens aí, dois itens só apenas tem muito mais dinheiro nele, tá? Isso que é a comprovação da teoria do Wilfried Pareto, tá? Então, isso aqui a gente começou a ver por percentual, tá? Então, ou seja, só para concluir, então, para a definição das classes, foi adotado o critério geral anunciado anteriormente, ficou na classe A 20% dos itens, são 2, corresponde a 67,8% do valor total, tá? Do dinheiro total. Na classe B, 30% dos itens corresponde a 21,1% do dinheiro total. E na classe C, 50% dos itens corresponde a 11,1% do valor total. Ok? Ok. O gráficozinho da curva ABC, itens A, B e C, tá? Separadinho aí pelos percentuais de quantidade, ok? E o gráfico como fica. O gráfico de curva ABC, ele tem esse formatinho aí, tá? Se vocês jogarem na internet gráfico da curva ABC, vocês vão ver que vai dar um gráfico desse modelo aí, tá? Quem tiver com o computador ligado aí, tiver no Google Fácil, só jogar aí, gráfico da curva ABC. É esse modelo. Professor, Sim? parece só uma dúvida que agora eu me esqueci que você já falou isso. Mas é 80, 30, 50 ou 80, 50, 30? O quê? A divisão dos itens? Isso, é 80. 20, Desculpa, 20. 20, Isso, 30, 20. 50. 20, 30, 20, 50. 30, 50. Ok. Divisão dos itens, tá? Muito bem, então só Agora que para abriu o slide para mim, não estava aparecendo, não. a esse do gráfico? É. Ah, ok. É porque o meu deu tipo uma travadinha. Aí tava ainda no exercício. Tá. Todos estão vendo o gráfico aí, gente? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Agora sim. Isso aí, então esse é o gráfico RBC. Sim. O que eu falei, Brenda, esse gráfico aí é o gráfico da curva ABC. Se você, no Google, jogar lá, gráfico curva ABC, vai aparecer esse modelinho de gráfico aí. Tá? Não existe outro, é esse aí. Tá? O que ele pode ser é ligeiramente menor em uma extremidade ou outra, mas ligeiramente menor. Não é, né, algo grotesco, não. Tá bem? Ele é desse jeito aí em qualquer lugar do mundo. Tá? E só concluindo aqui, gente, o fenômeno criado após análise desses padrões é o chamado da curva 80-20, tá? Que foi inventada lá pelo Wilfried Pareto. Esse conceito aí, 80-20, ele é muito útil no planejamento da distribuição quando os produtos são agrupados. Então, lá no armazém, gente, quando eu vou distribuir, né, eu preciso ter uma eficiência dentro do meu armazém, ok? Até para agrupar os itens. E eu uso essa ferramenta justamente por isso. Aqueles mais importantes eu coloco próximo do pessoal que está ali no sistema. Os menos importantes, o C, eu coloco mais distante. Então, ou seja, vai da minha estratégia dentro do armazém.
Por isso é importante a aplicação dessa ferramenta para agrupar os itens no meu armazém, tá? Então, é só agrupados ou classificar de acordo com suas atividades de venda, tá? Ou saída do armazém, seja venda para o cliente, ou seja saída das peças para a nossa manufatura, para a nossa unidade produtiva, tá? Ambos os casos dá para ser usado aí a curva 80-20, ok? Gente, antes de parar para o intervalo, mais alguma pergunta, gente? Muito tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Só o pra mim exemplo que você também. deu lá que não ficou muito legal você colocar o B de azul, não, professor. Só um adentro. Não? Ah, coincidência. E olha que eu sou cruzeirense, hein? Coincidência, hein? Eu tô vendo aí atrás esse quadro. Não ficou muito Esse aqui é o quadro do meu filho. Pois é. muito legal. Também Depois sou podia mandar. cruzeirense, hein? Extremamente coincidência, né? Muito bem. Gente, vamos parar então para o intervalo, esticar as pernas, fazer um lanche, ir ao banheiro, tá? Aqui no meu computador aqui tá marcando 8h55, tá? 15 minutinhos, 9h10, todo mundo aqui. Eu vou fazer mais um exemplo prático. A gente agora vai fazer muito exemplo prático para vocês aprenderem para valer, tá bom? Tá ok. 9h15, Ok. 9h10, todo mundo aqui, tá bom? Até daqui a pouco, gente. É. Até aproveitar e fazer TCC, né? Tristeza.
Todo mundo de volta aí, gente? Ok. Sim. Isso aí. Deixa eu responder aqui um aluno. Bom, então, estão vendo minha telinha, gente? Meu slide? Sim, professor. Exercício de aplicação? Isso.
Tá aparecendo. Aparecendo. Vamos lá. Após levantamento dos consumos anuais e custo unitário dos produtos estocados no armazém de uma empresa, classifica os produtos em questão de acordo com a classificação ABC. Tá? Então, o armazém, tá, com seus respectivos produtos, vamos fazer a classificação ABC desses produtos. Esse é maiorzinho. Vocês enxergam a tela aí? Tá dando para ver bem aí, gente? Sim, professor. Sim, professor. Tá. Então, esse aqui é um elenco maior de produtos, tá? Então, na primeira coluna, material. Então, tudo número, nome fictício. A segunda coluna, o custo unitário de cada produto, ok? E na terceira coluna, o consumo anual, tá? Então, quantas peças, né, foram consumidas anualmente. Então, a gente aprendeu que o primeiro passo é calcular o custo acumulado, que nada mais é do que multiplicar o valor unitário vezes o consumo anual. Tá aí. Já multiplicado, ok? Cada valor aí. Feito isso, agora eu tenho que separar os itens do maior valor acumulado para o menor. Tá? Então, dentro aí desses valores aí, eu vou separando e colocando na coluna grau, né, a sua ordem aí de importância. O maior valor é o primeiro grau de importância, o segundo maior valor é o segundo grau de importância, e assim sucessivamente. Então, já colocando aí, fica dessa forma. Agora, eu preciso converter esses valores para percentual, tá? Mas, dessa forma aqui, ainda visualmente, né, já que tem muitos itens, não está uma forma legal de trabalhar. Então, a gente tem o costume de reordenar essa planilha por ordem de grau para que ela fique visualmente melhor para se trabalhar. Olha só. Eu peguei a coluna grau, passei ela lá para o lado esquerdo da planilha, né, do lado material, e reordenei toda essa planilha por ordem crescente do grau de importância, tá? Do primeiro até o 20º produto. Então, automaticamente ele já embaralhou aí os materiais, né, por essa ordenação, e lá na coluna valor acumulado, ele já colocou a ordem ali direitinho do maior valor para o menor, tá? 270 mil primeiro, né, até o menor valor. Ok? Ok. Até esse momento aqui, gente, tá tranquilo para vocês? Até criar essa coluna de valor acumulado? Tá, para mim tá. Sim. Tranquilo. Tô tentando ir bem devagar aqui, porque é muito detalhe, tá, gente? Não é difícil, mas é detalhado, né? É detalhado, exatamente. Então, temos que ir bem devagarinho aqui, né? Para ter um bom entendimento. Professor, Sim. para a gente poder estar, como é que chama, arredondando agora, a gente pode seguir a regra, tipo assim, se tiver vírgula, sempre arredonda para cima? Nas continhas aqui, o que for dinheiro, né? Tem que ser duas casas, porque são centavos, né? E o percentual a gente coloca uma casa só. Não, mas para poder achar a quantidade por exemplo, a quantidade de A, 20%, a gente pode arredondar sempre para cima, por exemplo, se der 2,5 peças. Não, Brenda. Não, o que eu expliquei no final do intervalo. Nós vamos aprender ainda isso, esse arredondamento não é da nossa cabeça. Para arredondar qualquer número, a gente tem que seguir algumas regras, tá? Nós vamos aprender isso na próxima aula. Mas aí, nesse exercício, como é que a gente vai fazer? Nesse aqui?
Nós vamos fazer. Isso. Calma, você está muito apressada. É robô, é assim mesmo. Eu sou pilhada, sou ligada a mil. Todo mundo fala isso. Eu estou tentando explicar aqui bem gradativamente aqui para todo mundo entender juntos aqui. Vamos lá, calma, vamos chegar lá. Bom, então, acumular, então, fizemos aqui a coluna do maior valor para o menor. Agora eu tenho que transformar isso em percentual. Para transformar em percentual, eu tenho que somar acumuladamente esses valores e dividir pelo valor total, né? E multiplicar por 100. Então, o primeiro valor é 270 mil, dividido aqui por 1 milhão, quanto? 1 milhão? 192, 125. Tá. 270 mil dividido por 1.192 vezes 100, coloco o percentual aqui. O segundo valor, eu tenho que somar com o anterior, né? 231 mil mais 270 mil. Esse resultado divido por 1.192 vezes 100. O terceiro valor, somam com os dois anteriores, né? 135 mil mais 231 mais 270 mil, divide por 1.192 vezes 100. E assim, sucessivamente. Sempre cada valor desse somado com todos os valores anteriores, para dividir pelo total geral vezes 100. Bom, então, a gente tem um problema, né? Porque aquele exercício anterior era só 10 itens, foi facinho, né? Aqui já é 20. Você tem que fazer um monte de soma, né? Quanto mais aumentar os itens, mais trabalho é. Então, para isso, a gente tem um artifício, que é criar a coluna somatório parcial, que eu estou exibindo aí. O que é o somatório parcial? É eu colocar as somas acumuladamente, né, em cada linha. Então, por exemplo, na primeira linha, 270 mil, que eu tenho que somar com o anterior, mas como ele é o primeiro, não tem anterior, repito do lado, 270 mil. Na segunda linha, 231 mil, eu tenho que somar com 270, já coloca ali, 501 mil. Na terceira linha, 135 mil, eu tenho que somar com a soma dos dois anteriores, mas a soma dos dois anteriores já está lá na linha anterior, 501 mil. Então, 135 mais 501 mil, 636, que é a soma desses três itens. O quarto, 122.400, tem que somar com os três anteriores, mas os três anteriores já estão somados e representados na linha anterior, 636 mil. Então, 122.400 mais 636. Então, ou seja, em cada linha eu vou estar registrando essas somas acumuladas, ficando mais fácil de eu somar todas, né? Ao invés de eu ficar somando uma a uma, eu já vou ter as somas armazenadas parcialmente. Então, basta eu pegar o item e somar com a soma anterior. Somente isso, né? Ficando mais prático. E aí, com isso, eu já tenho a coluna que eu precisava dos somatórios acumulados. Agora, basta eu pegar cada valorzinho desse aqui de somatório acumulado, né? Dividir pelo total geral, 1.192, vezes 100. E coloco os percentuais aqui, tá? Então, ficaria... Olha lá. 270 mil, dividido por 1.192, vezes 100, 22,64. Segundo, 501 mil, dividido por 1.192, vezes 100, 42,04. Terceiro, 636 mil, dividido por 1.192, vezes 100, 53,37. E assim eu faço um a um, tá? Até chegar no último item, que é o próprio 1.192, dividido por 1.192, que dá 1, vezes 100, 100%. Então, consegui aqui colocar os percentuais acumulados já representados aqui, né? Saindo dos valores percentuais. Gente, até aqui nesse momento, perguntas? Só uma observação nesse, eu já usou duas casas, né? De porcentagem. Pode deixar uma casa só, né? Gente, repito, não é casa decimal que vai fazer errar nada, não, viu, gente? Fica tranquilo. Uhum. Tá? A casa decimal aqui é o de menos.
Aqui, porque, como é slide antigo, né, tava com 2 casas, tá bom? Essa soma parcial aí também ajuda na hora de fazer a conta. Sim, isso aí você está incluindo mais uma coluna aqui, mas ela te faz diminuir sua chance de erro, Uhum, exatamente. tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Até esse momento aqui? Não. Muito bem. Agora vamos, então, para a famosa montagem da classificação ABC. Então, vamos relembrar aqui, gente. Classificação sempre de cima para baixo. A, B e C de cima para baixo. Tá? Primeiro, quantidade de itens. Então, vamos fazer juntos aqui, gente. Qual é a quantidade de itens que eu tenho aqui que eu estou analisando, gente? 20. 20. Então, minha quantidade total, 20. Para separar, vamos primeiro nos itens A. Primeiro estudar, tá? O A tem 2 critérios. 2 critérios. Os 2 critérios têm que ser atendidos simultaneamente. Não pode ser atender um e o outro, não. Tem que ser os 2 ao mesmo tempo. Primeiro critério, quantidade. Qual é a quantidade de itens A? Quem lembra? 20%. 20%. Quanto que dá 20% de 20? 4. 4. Todo mundo acompanhou aí, gente? Sim. Tá? Sim. Então, no critério quantidade, eu terei 4 itens. Então, observe, aqui na sequência, tá? Primeiro item, lá no percentual, primeiro item, 22,64. Segundo item, 42,04. Terceiro item, 53,37. Quarto item, 63,63. Ok? Os 4 itens vêm até aqui. Ok? Ok. Então, esse é o primeiro critério. Não posso perdê-lo, tá? Segundo critério, percentual acumulado tem que ser no máximo 80%. No máximo 80%. O quarto item, ele está no máximo com 80%? Não. Não. Com máximo 80%? Quarto item? 63. 63. Ele passou de 80%? Não. Do. Não. Não tá dentro Então, do primeiro. Então, o que acontece? Esses 4 itens primeiro aqui, eles atenderam o critério de quantidade e percentual ao mesmo tempo. Ah, professor, mas e os outros itens que ainda estão dentro da faixa de 80%? 69, 75, 79, só atenderam um critério, porque o de quantidade não. Concorda comigo? Sim. Eles extrapolaram a quantidade, então eles não podem ser A. Sim? Quer perguntar, Guilherme? Não, Rafael. Não, Rafael. É possível. Tipo assim, tá? O que acontece, né? Aí os 20% seriam os 4 primeiros. Uhum. Se algum desses 4 primeiros fossem mais que 80%, é possível isso? Aí você tem que reduzir um item. Aí você vai ter que ficar só com 3. Entendi. Tá? Aí o estaria bem. Lembre, os itens A, ele tem que atender ao mesmo tempo 2 critérios. Quantidade e percentual. Então, se você tem caso desse exemplo aí que você está passando de 80, né, aí você vai ter que tirar um item lá, porque ele passou de 80. Tá? Então tem que ter ali o máximo 20% de quantidade e o máximo 80% de percentual. Ah, não, entendi. Só queria saber se era possível isso acontecer. Então. Gente, outra coisa importantíssima. A sequência de análise é sempre dessa forma. Primeiro quantidade, segundo percentual. Muitos alunos fazem o inverso. Faz primeiro percentual, depois quantidade. Não. Se você for primeiro percentual, você vai lá embaixo, lá no 79. O professor, sumiu a tabela? Sumiu? Todo mundo sumiu aí, gente? Não, o meu tá aqui. Não, o meu tá aqui. O meu tá aqui. Então, pra mim sumiu, aí. Então, Aldair, fecha o seu e entra de novo aí, então.
Aldair tenta sair e entrar de novo, tá? Então, gente, critério do A, primeiro quantidade, depois percentual, atender os dois critérios simultaneamente, ok? Isso é uma fórmula de bolo, né, professor? Uma receita. Receita de bolo, tá? Não pode atender primeiro o percentual. Não pode. Então, olha só, já preenchi aqui, gente. Então, olha lá os itens A, os 4A, como eu falei, 20% dos 20 itens dão 4, ok? E o quarto item A, ele não extrapolou 80%, tá? Fechamos o A. Depois do A, eu começo a preencher os B. B só tem um critério, quantidade, 30% do total de itens. Total de itens eu tenho 20. Quanto que é 30% de 20, gente? 6. 6. Então, os próximos 6 itens serão B, tá? E depois, os itens C, que eu também só tenho um critério de análise, que é a quantidade deles. São 50% do total de itens. O total Então, o percentual só vale para o A, então. Percentual só para o A. Tá? Então, o item C, 50% do total. Quantos itens C teria, gente? 50% do total? 10. 10 itens. Então, fechei aqui 4 itens A, 6 itens B e 10 itens C. Tá? Seguindo essa classificação. Nesse momento aqui, gente, perguntas? Só na hora da prova. Fazer detalhadamente para não errar, né? Chegar nesse final aí, mas dá pra fazer. Sim. Tá tranquilo. Muito bem. Aí, eu consigo já fazer a análise de valores, né? Então, por exemplo, isso aqui já é algumas análises. Lá nos itens A, eu constatei que eu tive um valor anual de vendas de R$758 mil. Vamos ver se foi isso mesmo? Vou voltar aqui. Nos itens A, observem que o quarto item A, vocês olhando para a esquerda e na coluna somatório parcial, R$758 mil. 650. Tá? Então, os itens A representaram esse valor. Os itens B representaram 272.220. Que ele está dizendo que foi 1.030.000 menos os 758 mil do A. Uhum. Voltando lá na tabela. O último item B, observe à esquerda lá, 1.030.000 menos os itens A, que foi 758 mil. Ok? Então, itens B, 1.030.000 menos 758 mil dá 272 mil reais. E por último, os itens C, que nada mais é do que o total geral dos itens, né? Menos a soma de A e B, que dá 1.030.000, né? Então, 1.192 menos 1.030.000, 161 mil reais. Percebam que lá nos itens A, eu tenho 4 itens apenas, e esses 4 itens me representaram no meu armazém um movimento de 758 mil reais. Só esses 4. E olha lá no C, que eu tenho 10 itens, esses 10 representaram 160 mil, 161 mil no meu armazém. Né? Uma mixaria de nada. Então, demonstra que a minha importância e atenção tem que ser dada nos itens A, porque é ele que está me dando retorno financeiro. Olha a quantidade de dinheiro que esses 4 itens A, né, me trazem de retorno. E 758 mil. Tá? Beleza. E aí, gente, essa análise justamente serve para o gestor logístico, na hora do layout do armazém, de separar os itens. Poxa, se nesse caso aqui, somente 4 itens, que é o que eu preciso dar mais atenção, que é o que me traz dinheiro, por que eu vou colocar esses 4 itens lá no fundo do armazém? Né? Lá longe. Colocar ele perto do pessoal ali que está na baia de informática, né? O pessoal que está administrando ali.
Por quê? Porque é o item que, pela lógica, ele corriqueiramente vai ter movimentação. A todo momento vai ter movimento desse item. E ainda estrategicamente, né, se eu pego um item A e coloco lá no fundo do armazém, distante, olha só o tempo que o nosso colaborador vai gastar, né? Vai ir lá no fundo pegar esse material várias vezes por dia. Então, se eu ganho tempo também, né? Se eu for somar esses minutinhos que o colaborador gastou para ir lá no fundo buscar e voltar ao longo do dia, é muito tempo, gente. E a gente está pagando o cara, né? E ele gastando muito tempo só para buscar o material. Então, se eu pôr esse material perto dele, e esse material movimenta muito, é uma estratégia, né? Teoricamente, ele vai ter menos tempo ocioso. Ele vai ter mais tempo ocioso quando ele for buscar um item C lá no fundo do armazém. Mas item C, a gente viu aqui que movimenta pouco. Tá? Então, são algumas estratégias que a gente segue na hora de determinar esses itens dentro do armazém. Perguntas, pessoal? Por enquanto não, pessoal. Todo mundo tranquilo? Tranquilo, pessoal. De boa. Para mim tá tranquilo. Muito bem. Vou fechar aqui. Eu trouxe um outro exercício aqui, mas eu estou olhando o horário aqui, acho que não vamos conseguir fazer ele, não. Vou mandar para vocês aqui, gente, uma tabela. Deixa eu pegar aqui no... Deixa eu pegar aqui na bandeja aqui do... Só um minutinho, gente. Estou pegando a tabelinha aqui para passar para vocês. Gente, eu mandei para vocês no chat aí o link de uma planilha do Excel. Quem está no computador aí, abrir. Essa planilha vocês podem salvar no computador de vocês aí, porque a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá? Ela já está até no Moodle também. Já coloquei lá em Excel.
Porque aí, na hora que eu tiver com o exercício, vocês já vão preenchendo, fica mais fácil. Até, em vez de perder tempo, configurar uma nova planilha, já deixei a planilha em branco, pronta, né? Que a gente vai só registrando o exercício para a gente poder praticar, tá? Aí peço na próxima aula, se vocês puderem já vir com ela facilmente acessível, né, no computador de vocês. Quem está no celular, se puder na próxima aula usar computador, que a gente vai fazer exercícios, né, no Excel, tá? Vocês viram aqui que são cálculos do Excel mesmo. Então, a gente, em primeiro momento, a gente está aprendendo a teoria dessa ferramenta, tá? Como montar a classificação. Vocês viram que, até agora, eu coloquei só mesmo produtos com nomes fictícios, né? Mas daqui a pouco a gente já começa a ter os produtos e a gente passa a ter estratégias de decisões em cima de produtos, né? Como proceder dentro do armazém para mudanças ali de localização de um produto usando a estratégia da curva ABC. Tá bem? Beleza. Fechou. Tá? Ok. Gente, então, né? Vou parar uns minutinhos mais cedo, então, porque o exercício não adianta começar agora, que não vai dar tempo de acabar até 10 horas, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle os materiais de estudo, esses slides, apostila. Quem tiver tempo, dê uma olhadinha lá, tá? E lembrando das atividades, tá? Nossa atividade que está aberta lá, quem ainda não fez. Ô, professor, sobre isso que eu queria perguntar para o senhor. O material, tem material disponível para fazer essa atividade, para estudo? Tipo slide, alguma coisa que o senhor deu antes? Você já acessou o Moodle algum dia ou ainda nenhum dia? Não, já, só que eu estou perguntando se já tem lá. Tem Eu tudo vi lá. que tem atividade lá, e se eu consigo fazer atividade com o material que está lá. Sim, por isso que eu Lá te no fora tem perguntando. as aulas todas gravadas. Beleza, tranquilo. Só isso mesmo. Por isso que eu te perguntei se acessou, porque já tem dias que tá lá esses materiais, lá, Não, apostila, sim. as aulas gravadas, tá tudo lá, gente. Sim, mas eu queria saber só se com aquilo lá eu conseguiria, entendeu? Só com aquilo. Não teria que fazer uma pesquisa por fora e tal, entendeu? Não, o material é as aulas que eu ministrei aqui, né? Então, Tô tranquilo, então. se você não viu nenhuma, vê a gravação Algumas lá. literais. Não, eu vi todas. Aí por isso, show de bola. Então, tranquilo, tá? Então, material de estudo é a apostila, as aulas gravadas, os exercícios, né? Tem lista de exercícios lá, façam também. É isso, gente. Isso aí que é o material não só para essa atividade, como dessa prova que é a semana que vem, tá? Lembre-se de terminar as provas, tá bom? Uhum. Fechou. Obrigado, professor. Gente, algum outro comentário, algum outro assunto, é algo que não ficou claro? Tranquilo, professor. Tranquilo? Minha parte, tranquilo. Tranquilo. Então tá, pessoal. Então, A minha dúvida é que quem entrega adiantado ganha ponto extra. Eu tô precisando. ponto extra? Ponto extra. Tá danado. Eu quero é que vocês façam as atividades lá, coloquem em dia o estudo, isso já é o ponto extra para vocês, já. Tá em dia lá. Bonitinho. Ah, muito bem. Muito bem. Gente, então fiquem com Deus. Um bom restinho de semana para vocês e bom final de semana, tá? Tratem de estudar, que agora começa a ficar apertado as coisas, né? E até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Até, Valeu, Pato, professor. obrigada. Obrigado. Valeu, professor. Até, valeu. Professor, até final de semana. Com Deus também. Abraço, gente. Qualquer coisa aí. Tranquilo, abraço. Falou. Abraço.